tarde, sejam bem-vindos a mais uma QI Talks, neste caso a nossa QI Talks número 31, onde nós decidimos voltar ao tema da cibersegurança. A cibersegurança é o mundo e as pessoas normais acham que phishing é pescar, acham que roubo de credenciais só acontece aos outros, acham que clicam em links errados e que nada acontece nos computadores deles, até quando eles desaparecem dinheiro da conta. E aí abrem os olhinhos e dizem, e até que são apanhados num golpe do multibanco, ou no pai, mãezinha sou eu, aquelas coisas, não sei o quê. E portanto, dado que também temos aqui um papel de educar o mundo e de discutir estas coisas, decidimos convidar um dos nossos parceiros de cibersegurança e que é muito cirúrgico na maneira como trabalha, que é uma coisa que eu aprecio. Aqueles de vocês que já seguem o QI Talk sabem que nós somos uma empresa muito focada, nós não fazemos de tudo, nós somos uns especialistas e trabalhamos sempre bem com outros especialistas, porque nesse caso é sempre mais simples. Aquelas pessoas que fazem tudo, na prática não sabem fazer nada. E esta é a nossa postura na vida e com pessoas com a mesma postura é que nós trabalhamos. E, portanto, Ricardo Amaro, seja bem-vindo. Obrigado. E apresenta-te lá, antes da gente começar aqui a nossa talk, se faz favor. Então, pronto, vamos lá ver. Eu sou o Ricardo, sou o fundador da VCGL, não é? Portanto, aqui esta empresa relativamente recente no mercado, e é o que tu dizes. Há quem faça tudo e não faça nada, e nós tentamos focar-nos efetivamente num conjunto de coisinhas que sabemos que fazemos muito bem, e deixamos toda a outra parte para quem sabe fazer muito melhor, que o caso, por exemplo, vocês têm uma experiência muito grande e interessante na área toda dos processos e definições, e eu acho que isso é fantástico, e nós focamos na outra parte mais tecnológica, mais técnica, de andar ali atrás do bicho, a instalar coisas, e isso é a nossa área de trabalho. Muito bem, ok. Então, diz-me lá, vamos começar. Não disseste que também fazes formação, mas também fazes formação. Mas também faço formação. E eu sei que tu falas bem, eu sei que tu falas bem, mesmo, não, já só uma pequena curiosidade, eu e o Ricardo já trabalhamos juntos há muitos anos atrás, e agora reencontramos no contexto do programa da Nova, no Voice, e não é passando a publicidade, foi uma coisa que qualquer um de nós fez com muito gosto, e que aconselhamos aos empresários portugueses de PMEs a fazer, foi super interessante, funciona muito bem, e por isso foi onde a gente se reencontrou. E portanto, explica-me lá, se eu quiser ter um mínimo de literacia nestes temas da cibersegurança, o que é que tu aconselhas? Isso é o que toda a gente me pergunta e eu assim fico já com uma QI Talks para mandar às pessoas. Efetivamente, a literacia é um grande tema. E já que falas em literacia, eu tive, e há aqui um livro que eu vou recomendar. Não fui eu que escrevi, é importante dizer isto. Ainda não foi o que tu escreveste. Ainda não foi um livro que eu escrevi, mas eu acho que este livro é muito interessante. E eu estive na segunda-feira, há 15 dias atrás, numa conferência em Sintra, que já é a segunda edição, e a Associação de Empresas de Sintra que faz isto. E foi a apresentação lá de um livro também, que fala exatamente sobre isto, sobre a literacia digital. Okay. E este livro, não sei se conseguem ver aqui, passa publicidade. Consegue-se ver, sim. Consegue-se ver, não é? Sim, sim. O inimigo não está na internet. Não é? Portanto, e este livro é um livro que foi escrito, tem uma linguagem super acessível, fala sobre cibersegurança para os mortais mais básicos. Este livro foi escrito por duas pessoas, eu agora não tenho aqui o nome do autor, mas vou-vos dizer, que é o César Afonso, que é um ex-inspetor da Polícia Judiciária, e pela Jacqueline da Costa Bueno, e eles são professores numa universidade sénior. Ok. E portanto, lá nas aulas que eles estavam a dar e introduziram o tema da cibersegurança, não é? Porque estas pessoas mais séniores acabam por ser também alvos de engenharia social, daqueles ataques de engenharia social, e isto começou a haver perguntas por parte dos alunos, e eles acharam que era interessante materializarem tudo isto num livro. E este livro é um livro muito acessível, é publicado pela Diário de Bordo, e de facto responde a estes temas de literacia digital efetivamente na parte da cibersegurança, todas aquelas coisas que nós temos que saber. Está mais focado para o cidadão comum. Está mais focado para o cidadão comum. Para as empresas, efetivamente, como é que se aprende? Com formações. Formar as pessoas, formar os gestores, essencialmente.
os Mas custos. a IA, desculpa interromper, a IA afeta efetivamente o negócio dos gestores, não é? A IA afeta todos os nossos negócios. A IA vai afetar todos os nossos negócios. Eu não digo que ainda afeta, porque há empresas que ainda não aderiram, Ok? estão na fase de transição, em que eles mais visionários começam a perceber que há ali um conjunto de atividades que efetivamente a IA pode fazer. Os algoritmos têm estado a evoluir significativamente, cada vez muito mais precisos, e eu acho que agora o que aconteceu nestas últimas semanas com aquele anúncio que a NVIDIA fez, eu acho que vai criar de facto uma grande disrupção no mercado e, portanto, eu acho que quem abriu os olhos mais rapidamente e começar a fazer coisas e se propuser à mudança e Certo? começar a perceber o que é que pode ser efetivamente automatizado dentro das organizações, e há muita coisa que se pode automatizar. Sim, mas Sim, vamos cavar aí um bocadinho. A automatização, o RPA, eu trabalho em processo há 25 anos, não é? certo. Portanto, sempre houve automatização. Qual Sim. é a grande diferença que vocês que trabalham em IA mais à séria, hoje em dia veem? Qual é a diferença? Olha, o que eu estou a ver, e eu tenho estado aqui de volta de muitas propostas nestes últimos dias, é verdade que há muita coisa que se pode automatizar e se tem vindo a automatizar. Mas nós vimos de um mundo muito diferente, tu e eu. Não é? Nós vimos daquele mundo das grandes organizações, Certo? não é? E que aquilo tem uma maneira de funcionar muito mais fluida. Quando nós descemos aqui ao mundo das pequenas e médias empresas, temos aqui muito atrito. Ok? Ok? Porquê? Temos aqui um tema de recursos humanos, efetivamente. Não estou a dizer que nas grandes empresas não há ali um déficit de talento, porque há também. Sim. E atenção, eu não estou com isto a dizer que quem trabalha nas PMEs são pessoas que não têm talento, não é nada disso. Mas estamos a assistir, sobretudo, a um mercado onde há muita gente com muito pouca literacia tecnológica a trabalhar. Portanto, há pessoas, pá, eu agora vou dizer que umas coisas não me levem a mal, não me entendam isto mal. Eu depois tento traduzir, eu depois tento Está traduzir. bem? Não me entendem mal, não me entendam mal, mas de facto as grandes empresas conseguem reter muito mais talento melhor preparado academicamente do que as Mas pequenas. repara, deixa-me tentar dizer isso de outra forma. A informática foi, nos últimos 25 anos, um departamento de infraestrutura. As Certo? pessoas tinham máquinas e o informático típico de uma PME ou de uma empresa pequena, quando na empresa pequena havia um informático, o que ele fazia era instalar PCs, pôr os ratos a funcionar, fazer uns backups, gerir as máquinas, ter umas UPS e garantir que o ar-condicionado da sala dos servidores funcionava. Estamos de acordo? Sim. Esta era a função do informático, não é? Faltava aí a As grandes impressora. empresas Não se esqueçam começaram da a impressora. automatizar coisas, desculpa, Estou a dizer, não se diz? esqueçam de montar a impressora, que isso também é importantíssimo. Montar a impressora, de desencravar a impressora, etc, etc. Reparam, estão a falar com uma pessoa cujo primeiro trabalho na vida que eu tive foi especialista de impressoras na Faculdade de Ciências. Como é que eu me esqueci, não é? E a razão porque eu escolhi ser especialista de impressoras é a mais estúpida do mundo. É porque havia impressoras de margarida. Eu achei aquilo uma coisa engraçada, que eram umas impressoras, agora voltemos aqui ao tempo das cavernas, eram umas impressoras que tinham uma espécie de uma flor e as letras imprimiam assim. Pronto, isto agora, para a malta que tem menos que 50 anos, aprendam, vão ver, perguntem lá ao ChatGPT o que é uma impressora de margarida e aprendam qualquer coisa. E foi por esta razão, profundamente tecnológica, que eu decidi começar nas impressoras. Portanto, uma vergonha não me ter lembrado das impressoras. Mas o que é um facto é que depois essa malta começou por ter uns jeitosos que faziam uns programetas e que lá iam ajudando os patrões. Iam automatizando algumas coisas, não é? Depois tivemos a fase em que toda a gente foi obrigada a ter um ERP e os amigos dos ERPs entraram em todo o lado. Pronto. E agora, aquilo que eu também vejo, e até vejo nas minhas colegas do Voice, são os próprios patrões que começam a brincar com a IA para automatizar coisas. E eu acho que são esses que mais precisam de guidance, de fazer formação, de falarem com pessoas como tu, para onde é que começam, porque eu faço sempre aquela, eu como venho do processo, pergunto sempre, mas que processo é que você quer automatizar? Não é? Pronto. Mas, efetivamente, com a IA, já se consegue fazer montes de brincadeiras engraçadas. A pergunta que eu faço sempre é como é que vocês vão manter isto, não é? Portanto, agora já podes pegar sem chamar nomes às pessoas. Sim.
Não estou, queria chamar nomes aqui a ninguém. E de facto, e repara, e há aqui também outra coisa que se faz, que as pessoas ainda se confundem muito. Quando falas em automatização de IA, não é? Mas a verdade é que 90% destas automatizações não são IA, são apenas algoritmos normais de uma programação normal numa linguagem Certíssimo, qualquer. Ok? Portanto, e isto certíssimo. temos que seguir, porque as pessoas, não, vamos pôr aqui IA, automatizar. Mas a IA, se nós usarmos sempre o N8N, é uma ferramenta em que tu defines um fluxo de trabalho, não é? Um fluxograma, um programa lógico, em que depois tens umas caixinhas que fazem coisas com base num conjunto de Uhum. resultados anteriores. Isso Certo, é o quê? Isso é programar. Não está ali, não estamos aqui nisto. É como aquela ferramenta daqueles nossos colegas portugueses que inventaram aquela. Eu acho que uma esqueci o nome deles do ali, OutSystems. da OutSystems, né? Portanto, a OutSystems já criou há muito tempo uma coisa dessas. Quer dizer, agora, Certo. os tipos da N8N inventaram a roda, mas isto não é verdade. Não é? Pronto. Mas a verdade é que grande parte dos automatismos nem precisam de IA para nada. É verdade, sim, senhora. Desmistifiquemos É? a coisa, tens toda a Vamos razão. desmistificar. O IA surge quando o quê? Quando nós temos que começar a fazer análises muito grandes de informação. Uhum. Não é? Aquilo que a IA aporta de valor é, de facto, a quantidade de lidar com informação, com grandes volumes de informação e dali tirar alguns resultados e coisas que nós que vamos perceber, valores que sejam fáceis de perceber e que consigamos olhar para aquilo e tirar dali sumo, ok? Porque vamos lá Sim, ver, se eu disser assim, agora eu quero agarrar numa coisa que quando os meus e-mails chegam, eu vou pôr uma caixa do correio e vou catalogá-los pelo conjunto de regras, o Gmail já faz isso, por exemplo. Não é? certo, claro. Podemos usar aqui alguma inferência, algumas coisas para agarrar, para ler o conteúdo dos e-mails e fazer uma separação. Pronto, aí lá está, estamos a pegar em dados para os transformar em resultados. Não é? Mas muitas das vezes são coisas muito simples. O que é que eu acho que se deve automatizar primeiro? É aquilo que nós perdemos tempo todos os dias. Eu no outro dia estive a Ok. dar uma formação muito engraçada, foi sobre cibersegurança da parte da manhã e da parte da tarde fomos falar um bocadinho sobre a inteligência artificial. Ok. E estávamos a falar, é uma empresa que trabalha no mercado, aliás, é uma empresa transformadora, transformam árvores em parquet e Ok. em coisas muito bonitas, utilizáveis. Gente útil, gente que faz Gente, coisas úteis. gente faz coisas úteis e que de facto têm impacto na economia e que exportam e muito interessante. E, portanto, fomos a uma formação a quadros médios. Portanto, pessoas que são líderes, são responsáveis por Uhum. Tem unidades, equipas, sim. têm equipas que fazem coisas a acontecer. Portanto, vamos falar sobre a cibersegurança, porque isto é tudo muito importante, e é importante, porquê? Porque estamos ali a falar de uma empresa que está completamente automatizada, Uhum. desde que o caminhão chega com as árvores até que saem paraquedas, aquilo é tudo feito por máquinas, não é? Portanto, muito pouca intervenção humana há ali Ok. no processo, são as pessoas a controlar as máquinas, não sei o quê, mas aquilo é tudo controlado digitalmente. E vamos lá ver se já houver um ataque informático direcionado àquela fábrica, independentemente de ser uma serra de corte ou ser o que seja, aquilo desliga e fica parado. Portanto, e aqui a Claro. ideia é fazer, sensibilizá-los a eles para este tema da cibersegurança. Não fomos ali falar, agora não abram e-mail, não façam isto, não façam aquilo, não é? Claro. Vamos sensibilizá-los para um conjunto de temas e boas práticas que devem acontecer, nomeadamente, por exemplo, a parte dos processos. Sim. Não é? Nós podemos ter a melhor solução de anti-ransomware do planeta, mas não tivemos os processos definidos para quando aquilo tudo parar e tenhamos que retomar a atividade, não é? Exatamente. Quem é que é preciso telefonar? Quem é que temos que chamar? Quem é que é preciso começar primeiro? Quanto tempo é que podemos estar parados, não é? O que é que a empresa pode começar? Quais são os dados que a empresa pode começar, precisamente neles para começar, e quais são os outros que pode descartar? Tudo isso tem que estar Uhum. escrito, não é? Porque senão às Sim. tantas é o caos, como tu sabes. Pronto, e é a Sei. tua área de trabalho e tu fazes isso bastante melhor do que eu, mas eu, como trabalhamos em conjunto, eu também trago aqui esta mensagem ao povo, não é? Claro. E pronto, e vamos, Sim, a continuidade de negócio não é? é um tema que a cibersegurança, não é? A continuidade de negócio começa com o ataque às torres gêmeas, não é? É o Certo, primeiro momento é verdade, histórico em que toda a gente diz e agora como é que eu continuo o meu negócio, não é? Neste é século, verdade. no século passado. E neste caso, a cibersegurança e aquilo que a cibersegurança nos permite parar, não é? Porque nos permite parar tudo, a continuidade de negócio volta a ser um grande tema em cima da mesa. E é um Continua a facto, a ser. gente tem trabalhado muito com empresas a desenhar processos Não, e, de continuidade de negócio. e repara, o que aconteceu este inverno é o tema. Não é? É Sim, o tema. obviamente. Aquelas empresas de Obviamente, engenharia que infelizmente foram afetadas, é que hoje em dia isto é um tema que tem que estar claro.
não é? No dia a dia das pessoas. Portanto, então falámos sobre cibersegurança um bocadinho, continuar o negócio, não sei o quê, depois vou falar sobre IA. E como é que automatizamos e o que é que podemos fazer, não é? Portanto, tentámos dar ali alguns exemplos. E o que eu lhes dizia é assim, pá, o que nós podemos fazer automatizar são aquelas tarefas que nós perdemos, todos os dias de manhã, pelo menos ali uns 20 ou 30 minutos, falta daquilo um bocadinho mais. E então, tivemos ali a falar de uns exemplos, e então surgiu um exemplo. Então, o que é que esta empresa faz? Todos os dias há alguém que vai ao Diário da República, ao site do Diário da República, varrer os concursos públicos que lá estão, que foram publicados no dia anterior. Estás a ver? Perde-se horas com isto. Aqui a IA é espetacular, a gente chega, pá, vai lá ali ao site do Diário da República, vê lá o que é que lá está, portanto, damos-lhe um contexto, o que é que nós fazemos? Nós somos uma empresa que faz transformação de madeiras, trabalhamos neste mercado da construção, e o que ele olha para os concursos públicos que estão disponíveis e vê se há algum que faça logo match com o que a empresa faz. Portanto, e isto, nós fizemos uma prompt no ChatGPT, não é? Portanto, criámos depois um agente, criámos o mais ChatGPT, e em 10 minutos tirámos horas de trabalho de cima de alguém. Mas repara, isto é uma automatização isto é uma coisa muito, muito básica. Sim, mas é um bom exemplo. É um exemplo de tarefas administrativas que conseguem ser automatizadas, libertando essas pessoas para fazer outras coisas que são mais úteis para a organização. Exatamente, e por essas pessoas... Ou tão úteis quanto. Exato, vamos pôr essas pessoas a fazer coisas muito mais interessantes, não é? Porque aquilo é chapa assim. E o que eu acho para automatizar, sim, são tarefas, sobretudo, de pouco risco para a organização. Portanto, mesmo que aquilo corra mal. Sim. Porquê? Porque hoje a IA nós temos que ter consciência de uma coisa, que aquilo são algoritmos. O que existe hoje de IA são algoritmos que estão cada vez melhores. Não é? Sim. Pronto, cada vez mais certos, pronto. Mas temos de ter sempre consciência que falham. Claro. E, portanto, nós não queremos que falhem em áreas críticas. Não é? Nós queremos estar descansados que mesmo que falhe, o impacto que traz à empresa é baixo. Pronto. E então o que eu lhes disse, vamos aqui focar num conjunto de atividades que vocês façam repetidamente, que percam um tempo considerado grande naquilo, não é? Portanto, e repara, olhar para um concurso público, andar a ler o Diário da República, é uma manhã que se perde naquilo. Portanto, vamos olhar para isto e é isto que nós queremos automatizar. Pronto, para começar, era o exemplo deles, eles não tinham um volume massivo de informação que podiam fazer. Outras coisas que se podem automatizar, por exemplo, é eu andar à procura de oportunidades ou de clientes ou de fornecedores, não é? Se tiver que todos os dias andar a varrer a internet à procura de quem é que faz o quê, eu posso meter um bot a fazer isso, aliás, nem precisa de inteligência artificial, mas posso pôr a inteligência artificial depois em cima desses dados, a fazer outras coisas, olhar para aquilo e dizer assim, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, não é? Pronto. E para mim é um bocadinho porque aqui a coisa vai. Portanto, não estamos aqui a pôr a inteligência artificial a olhar para coisas críticas não é? Sim. Não vais pôr já a inteligência artificial no meio da operação. Não vais, sobretudo se mas pões-as nas zonas à volta. Faz sentido, acho que faz todo sentido. Olha, e como é que, em tempos de ciber, não é? Uma das coisas que me preocupa sempre a mim é que as tecnologias são neutras, não é? Já começou com a fissão do átomo. A tecnologia é neutra, pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Será sempre usada para o bem e para o mal, a gente também já sabe isso, não nasceu ontem. Ou seja, as nossas ameaças, hoje em dia, são maiores, também porque a inteligência artificial está nas ameaças. Sim. Como é que a gente... Uma empresa média, como é que a gente se protege? Que tipos de consultoria de ciber é que a gente tem que se preocupar? É com o perímetro? É com o disaster recovery? É com o desenvolvimento de software? O que é que tu achas nesta frente? Eu acho que é com tudo. Está bem, olha, está bem, mas como o dinheiro é finito, então tenta lá. É com tudo, estamos de acordo, mas quando é que a gente começa a esfolar a coisa? Olha, eu começava sempre pelo perímetro. Ok. Pronto, começava sempre com o perímetro. Se bem que hoje em dia, mesmo quem produz software também tem que ter já preocupado com a parte mesmo do desenvolvimento. Não é? Certo. Mas mesmo a parte do perímetro é importante. Porquê? Porque nós estamos aqui a falar de todo um conjunto de coisas que as empresas não vivem, ninguém vive, nunca viveu isolado do planeta. Não é? Nós temos de ser clientes, temos fornecedores, recebemos e-mails, portanto, essa parte é o nosso perímetro. Estamos ali e temos de ter cuidado com isso, não é? As pessoas, sabes, quando não tenho a certeza, as pessoas quando tu falas de cibersegurança pela primeira vez com elas,
o que elas veem é aquelas coisas de Hollywood, aqueles filmes do Netflix e tal, está lá um tipo escondido numa cave, tudo muito escuro, tudo muito dark, e com letras a passar para todo lado, estás a ver que aquelas pessoas que escrevem muito rapidamente até quatro e aparecem muitas janelas. Eu acho que as pessoas veem a cibersegurança um bocadinho por aí. E acham que a cibersegurança é tudo uma coisa muito técnica. Sim. Agora eu entrei naquele computador. Epá, não se entra assim num computador. Esses ataques técnicos demoram imenso tempo a fazer. E É são preciso planeados. muitas skills que não há Tem no muita gestão de mercado. projetos, tem muita gestão de Tem muitas, projetos. não, tem equipas grandes, imensas. As pessoas nem têm ideia, acham que isto do cibercrime é um tipo ou dois. Não são. Epá, são equipas que já começam também a estar suportadas pela IA para Claro, fazer isto. E a IA, de facto, tem aumentado a área de exposição das organizações. Porquê? Porque podemos agarrar numa equipa de 200 pessoas, cada um tem os seus sistemas e as suas IAs a ajudá-los a criar um conjunto de outras ferramentas, não é? Porque aí estamos a falar de ferramentas. uhum, Depois lançam ataques em muito maior escala, não é? Por exemplo, uhum, se nós formos à Dark Web, um ataque de denial of service custa 50 € a hora. E certo, não é o Manel que está a fazer aquilo, há de ser uns bots que ele montou que faz aquilo, não é? Portanto, esta parte do print é importante. A parte do print da tecnologia é importante, mas eu acho que lá está, pá, tens uma firewall, diminui-te o risco de seres atacada, pá, diminui, efetivamente, sim, a firewall faz muitas claro. coisas, mas no que diz respeito àqueles ataques por portas e não sei quantos, epá, isso é uma coisa que raramente acontece. Tu tens eventualmente uma organização que seja apetecível, não é? Ok, Pronto, coisas ali muito high-techs, de inteligência militar, coisas assim do género, sim, mais ligadas, sei lá, à produção de energia, digo eu, em que haja ali uns algoritmos que correm nas portas e que tu, se bloqueares aquilo, podes criar uma disrupção ou conseguir entrar, mas isso é tudo muito tecnológico, não é? Portanto, é muito mais fácil mandar um mail de phishing, sim, e exatamente. agora carrega lá, abre aquele fecheiro, faz favor, obrigado, já está, a partir daqui. Pronto, eu acho que esta parte do perímetro é muito importante, nós temos de ter cuidado e é por aí que temos que começar. É por aí que nós temos que começar a levantar barreiras. Ok. E a melhor firewall de todas somos nós. É o neurónio, não é? É o neurónio. E, portanto, em Sintra, estava lá o senhor da Polícia Judiciária, o responsável pela unidade de cibercrime, e ele dizia uma coisa, acho que foi ele que disse, se não foi ele que disse, peço desculpa. Acho que se foi ele, ou alguém do Inesc, mas dizia uma coisa, do Isquetei, peço desculpa. E ele dizia uma coisa muito interessante, que era, a melhor firewall são as pessoas. Ah, Portanto, e para isso, mais uma vez, é o quê? Formar as pessoas. E temos que formar, quer da pessoa da portaria, ao CEO da empresa. Porque todos nós temos emoções, somos controlados por valores, não é? E, portanto, e muitas vezes recebemos um e-mail política com o qual nós não nos identificamos e vamos querer responder, ou um post que respondemos, ou uma mensagem que respondemos, não é? Porque estes ataques exploram as emoções humanas e, portanto, é aí que é a maior falha, é aí que a firewall tem que estar muito ativada, e tem que ser transversal a toda a organização. Para mim, essa é a parte principal. Não é? Portanto, temos o perímetro, controlamos o que é que entra, depois toda aquela parte da tecnologia, montarmos ali, de facto, efetivamente, ferramentas nas uhum, nossas máquinas que nos permitam garantir ali algum controle do que está a acontecer dentro da nossa infraestrutura. Não é? Portanto, há coisas que nós não conseguimos ver. Por exemplo, quando os dados começam a ser filtrados, começa a haver muito movimento, por exemplo, nas firewalls. E as firewalls, raramente há pessoas após logos das firewalls. Não é? certo, certo. Certo? E, portanto, que é uma coisa engraçada. Temos ali um departamento de cibersegurança, mas ninguém olha para logos de coisa nenhuma. Não é? Só metem lá umas alarmísticas e tal, mas nunca ninguém viu, percebe-se às 4 da manhã está a haver uma máquina, duas ou três, que estão a largar dados em barda para um endereço qualquer na grande, ninguém Exatamente. faz qual é. Nem se faz sentido sequer, percebes? Portanto, começa por aí, depois montarmos toda essa parte da infraestrutura e depois aquilo que tu dizes, que é a parte de disaster recovery, que é a parte da recuperação. Certo. Importante, não é? Portanto, eh, eu dou sempre este exemplo. Nós, no cerco de Lisboa aos Mouros, não é? Aquilo, tivemos ali uma cheia de semanas sentados à porta a tentar entrar ali e não conseguimos entrar. Até que alguém percebeu que havia ali uma portazinha, não é? E que se calhar era por ali que podíamos entrar e foi o que aconteceu. Pronto. E temos que criar maneira, porque temos que ter sempre conscientes de uma coisa, não há soluções 100% infalíveis. Nenhuma. Seja de tecnologia, seja de processos, Todas quase infalíveis. quase as quase infalíveis. E, portanto, aquilo que significa o quê? Que vai falhar um dia. E no dia que falhar, nós temos de estar preparados para isso. Esperemos que seja um evento raríssimo, com uma baixa probabilidade de acontecer. Mas não é Mas isso que está tem lá. acontecido.
não é isso que tem acontecido, não é? Percebes? Pronto, não é isso que tem acontecido. Mas acho que as pessoas, como isto não lhes acontece no dia a dia nas empresas, não é? Então aconteceu. Imagina, o gabinete de Mas ter contabilidade. aconteceu-nos 2 vezes, no passado Mas aconteceu isso 2 foi a vezes. vocês, estás a ver? Mas vocês também já começam a aparecer no radar, são aquelas pessoas que estão ligadas aqui aos processos de cibersegurança e tal. Mas nem isso, vá, nem é por aí, nem é por aí. O que acontece é que isto é aleatório. Tu tens, à conta dos bots e que existem hoje disponíveis e das IAs que dão, para qualquer maçarico lá enfiado num sítio qualquer do mundo que queira ganhar uns cobras, faz uns bots que te mandam uns e-mails de phishing e hoje em dia tu fazes um e-mail de phishing é fácil, o chat É fácil. GPT, tu escreves um e-mail porreiríssimo e aquilo se estiver bem feitinho, tu passas por aquilo Claro. e é difícil não carregares. Não é? Depois a partir de instala-se e o ransomware hoje em dia também, tu tens imensas bibliotecas disso à venda no Dark Web, portanto, e já tens empresas que fazem isso por ti, quer dizer, tu podes fazer um acordo com os meliantes, eu vou lhe chamar meliantes, não é? Em que, pá, depois fazes um 50-50, um revenue share, eles recebem uma parte, tu recebes a outra, portanto, e cada vez há mais. Sim, há muito negócio já, hoje em dia há muito negócio. Isto é um mundo, e repara, nós como empresa pequenina não podemos achar que, mas as pessoas o que acontece é o quê? É pá, já ouviram falar, olha, ui, a Vodafone, ui, ali a Fidelidade foi atacada, pá, mas aquilo é tudo grande. Mas eles têm aqui uma empresa de contabilidade, somos só 2 pessoas, aqui com 2 computadores, isto que nos vai acontecer. Claro Não é? que não, claro que vai. Mas claro que vai. Claro que vai. As pessoas nunca pensam nisso. E porquê? Porque muitas vezes não é imediato, não acontece nada. Sim, Percebes? exatamente. Não acontece nada e tal, a coisa não vai. Mas, percebes? Mas quando acontece, dói muito. O simples facto, imagina, até podes ter um ransomware, aquilo está tudo encriptado, ninguém te pede dinheiro nenhum, é difícil, mas mesmo que tu não queiras pagar. As pessoas não têm nada, não têm backups em condições. Eu assisto a pessoas a achar que a Google Drive e que o OneDrive é um sistema de backup porreiríssimo. Mas não é, aquilo não é sistema de backup nenhum, aquilo é uma drive normal que está virtualizada e que tu acedes. Ora, se eu vejo aquela drive, qualquer vírus, ransomware, o que tu lhe queijas chamar, Também aquilo também vem, portanto bloqueia-te. Só que como estamos a falar de operações às vezes muito pequeninas, recuperar aquilo é fácil, porque estão lá nos fecheiros, aquilo depois entretanto estava numa pena do bolso dele, guardou no disco e tal, não sei o quê. Não, mas isto é verdade, isto é verdade. Pá, eu no outro dia tive, alguém pediu-me para fazer uma recuperação de um disco. Eu não faço isso, não é? Tenho pessoas que fazem esse trabalho por mim. Sim. Ele tinha a vida dele toda naquele disco, num disco mecânico, vê-te bem, um disco mecânico, tinha a vida toda ali, tinha documentos da empresa, tinha as fotos dos filhos, já tinha as digitalizadas, já tinha agora as fotos dos netos, as fotos das férias, estás a ver? Estava lá a vida toda dele. Num disco mecânico e não tinha backup daquilo, não tinha o backup do backup. Eu sei que estamos a chegar a este sistema, que é o backup do backup do Mas backup. temos sempre que ter o backup do backup. Pronto. E eu concordo que a gente deve ter um físico. Eu acho que a gente deve ter um na net, né? Um na cloud, mas também devemos ter um físico. Temos que ter sempre o físico. E hoje já tens umas coisas agora que começam a surgir no mercado que são chamadas os data diodes. Portanto, os diodos só permitem o fluxo de energia de um lado para o outro, né? Num determinado sentido. E então o que é que são esses data diodes? Já são umas caixas, uns caixotes cheios de discos que se colocam nos data centers, onde tu quiseres, e aquilo é bem feito, que é aquilo que... Eu não quero entrar em grandes temas assim muito técnicos. Aquilo tem uma placa de rede em que tu recebes os dados, não é? Portanto, aquilo faz aquele protocolo para trás, é recebi, não recebi, o pacote está bem, o pacote está mal, não sei o quê. A partir daí, dentro da caixa, passa para um outro bloco. Esse bloco usa uns lasers para comunicar com a parte que escreve no disco, ok? Portanto, a comunicação é feita via ar, já não é feita eletronicamente. Entendes? Não sei se me fazem entender. Portanto, não tens ali já, tens uma quebra entre a camada física do modelo OSI, da placa de rede, ok? Sim. Que é para não teres acesso aos controladores, portanto, é feito via aérea lá dentro, através de uns lasers, que grava depois num disco. Quando tu queres recuperar a informação, tens que ir ao data center, abrir a porta, autenticar-te, meter o dedo lá na fechadura, o cartão, o que seja, falar com a segurança para te deixar entrar, tens que ir à caixinha, rodar um botão e vais pôr a caixinha em modo de leitura. Ok. Estás a ver? Portanto, aquilo só permite escrever. Diz assim, Ricardo, mas eu agarrei e escrevi lá um ransomware para dentro também. Isso é um processo de backup, imagina, não é? Um processo certo, claro, obviamente. O lixo também foi. Vai que é bom, vai que é lixo, claro. Tens depois o versionamento, tens que ir buscar a versão onde o lixo não foi. O que é que isto te impede? Impede é que um ransomware consiga entrar naquela drive e lê-la e encriptá-la toda. Engraçado. Tens aqui um conjunto de soluções, eu também sou parceiro de uma dessas coisas.
mais acessível, mas mesmo assim sem tanta tecnologia que eu acho que é muito acessível, mas já não é para uma pequena ou para uma microempresa. Contudo, hoje em dia há soluções em todo o lado. Tens 2 ou 3 discos, não é? Tens um em casa, outro no escritório, outro na casa da família. É chato de gerir estas coisas todas, mas também podes pôr na internet. E hoje em dia tens soluções super baratas e podes lá meter os dados, tu podes meter 1 tera por meia dúzia de dinheiros encriptados e, portanto, ninguém consegue lá aceder nem ver o que é que aquilo é. Disaster Recovery, falamos da parte do envolvente e agora a parte da programação. E isso é uma parte muito interessante também, que é, cada vez mais, e tu sabes tão bem como eu, agora a União Europeia está a levantar um conjunto de novas regras, não é? Por causa das aplicações. Portanto, temos o CRA e temos de ter todos o stamp, o carimbo a dizer que CE é proof, não é? Portanto, quem está a fazer software, não sei se já leu, se não, mas se não leu, é melhor ler, porque a partir de setembro isto começa a entrar em Gestão de vigor, incidentes, sim. não é? Pronto, e temos que começar a reportar os incidentes que acontecem nas soluções, tens tudo preparado, mas temos que ter lá o selo do CA, o CE Compliance. Sim, é um selo CE que eles ainda estão a desenhar, mas sim, mas o tema do reporte de incidentes de cibersegurança é essencial. E está muito alinhado ao tema da NIS 2, não é? Sim, e o tema aqui, repara, eu vejo, tenho assistido e tenho feito aqui alguns trabalhos de algumas empresas, não muitas, infelizmente, que me pedem para fazer ali umas auditorias ao código deles. E o que eu vejo é, com a expansão aqui do mercado, quer da Índia, quer do Brasil, não estou a dizer que nestes países não existam bons profissionais, nada disso. Não existem tantas regras como nós estamos a ter no mercado europeu. E são empresas, sobretudo pequeninas, que fazem programação de coisas pequeninas, e eu tenho aqui o caso de uma empresa que tem uma plataforma, um podcast, e eles querem que tenham um potencial interessado na banca. Mas a banca, como é óbvio, não vai querer usar aquilo como um SaaS, vai querer pôr aquilo nos seus data centers, não é? Vai querer hospedar a solução. E a partir daí mudam as regras. Portanto, é preciso fazer um conjunto de testes às plataformas, garantir que não há ali que é feito o SAST, que é feito o DAST, um conjunto de testes dinâmicos e outros testes estáticos, pronto, um conjunto de coisas que se fazem. E o que eu tenho feito, e quando começa a correr os testes, começa a encontrar um conjunto ali de problemas que estão reportados nas plataformas que fazem o report desses issues de frameworks que as pessoas usam e continuam a ser recorrentes. E o que é que acontece? Usa-se muito o open source, o que está muito bem. O open source é fantástico. Mas nós temos de ter alguém de facto garanta que quando há problemas, que os problemas são resolvidos e que há continuidade no produto ou que há continuidade na solução, né? E é aí que eu acho que está o maior risco, que é as pessoas estão a recorrer muito ao open source como parte da framework que estão a usar para construir uma solução. E não sei se tu te lembras ou não, aqui há uma temporada larga, um engenheiro da Microsoft detectou uma potencial intrusão num conjunto de pacotes de código que estavam a ser deployed para uma versão, eu na altura já não me lembro se era uma versão do Linux, que aquilo está a correr, ou se era uma versão do Windows. Eu acho que era uma versão do Linux, e ele como era um dos exploradores daquilo, começou a achar estranho haver ali uma cadência muito normal, muito recorrente de alguém que escrevia código. E ele começou a achar aquilo muito estranho, mas acho que foi pura coincidência. Começou a ver os commits que o tipo fazia e aqueles commits eram todos muito certinhos, sempre àquela hora, não sei estás a ver, naquele dia, sempre com não sei quantas semanas, não sei o quê, e aquilo já vinha há muito tempo. E o tipo começou a perceber a tentar olhar para o código que eu estava a fazer. Então o que é que ele estava a fazer? Andava a fazer commit de código, assim muito mansinho, mas de maneira a que abrisse uma porta naquela versão daquele sistema operativo. Agora aqui eu peço desculpa não sei se era no Windows, se era numa versão do Linux, e percebes para quê? Claro. Não é? Para depois expor uma entrada para aquele lado. Depois ganhamos dinheiro com isso. E nós temos de ter cuidado com o código que usamos dos outros. Claro. Se nós não conhecemos quem o fez... E porque a responsabilidade é nossa, não é? É nossa, porque no final do dia. Eu tenho clientes que têm, de facto, produtos críticos em cima de open source. O tema é que a responsabilidade já não é passada a terceiros, a responsabilidade é nossa. É nossa, é isso mesmo. E depois repara, tu vês a empresas que depois não têm, não é não ter a capacidade,
em termos de técnica, percebes? É a capacidade de pessoas suficientes para depois analisar todo aquele software, Claro. todo aquele código que está ali, percebes? Que depois tens que ir fio a pavio, abrir o código todo, ver o que é que está ali, o que é que faz, onde é que faz, como é que faz, e garantir que de facto aquilo está de Está acordo com as direito. boas práticas, está direito, não é? Porque no final do Tá. dia é o que tu dizes. Pá, e voltamos àquela conversa, tudo pode ser usado para o bem, tudo pode ser usado para o mal, não é? Sim, Eu sim, posso usar sim. um pau para fazer fogo ou para dar na cabeça de alguém, é igual. É a mesma coisa que o software. Portanto, no final do dia nós somos o responsável por aquilo que estamos a entregar. Sim. Portanto, e aí é que deixa-me preocupar essa área. Eu acho que isso é a grande mensagem da Comunidade Europeia nestes 2 últimos anos, ou nestes 3 últimos anos, é atenção que a lei é uma coisa que nós todos sabemos o que é, portanto, não matarás, não fugirás ao fisco, não sei o quê, e aquilo que a Comunidade Europeia tem passado muito claramente dentro da Europa e os crimes de cibersegurança são crimes tão Agora, graves e que têm que ser legislados como qualquer outro crime que nós nos habituamos nos últimos tempos, não é? E há aqui um sem número de gente ligada à legislação que tem vindo a trabalhar nestas áreas, e ainda bem, ainda bem, exatamente. porque é uma área muito técnica e que era uma área não legislada. Certo. Portanto, eu acho bem que haja legislação e acho bem que há aqui espaço. Estamos sempre a dizer que a tecnologia só nos rouba empregos. Não é verdade. Não, Em toda não. esta área, eu primeiro não sou nada catastrófica nesse tema, acho que sempre que há tecnologia que resolve coisas que a gente antes fazia de uma forma, agora tem outras, novas portas se abrem. Certo, Mas claro. para além disso, em toda esta área de legislação e de apoio técnico a toda esta legislação, é uma área nova, super interessante, Sim, é e verdade. que acho muito bem que os advogados estejam a ocupar parte desse espaço, porque o outro espaço é obviamente o espaço de nós técnicos. Sim, e repara, E eu acho que temos que trabalhar em conjunto. estas normas, pronto, nós que toda a gente nos queixamos muito que na União Europeia cria muitas normas e processos e burocracia e que assim a Europa não anda, e não é aquele exemplo dos americanos criam, os chineses copiam e nós legislamos, nós os europeus. Sim, Mas a legislação é importante, não é? claro. Agora vamos lá ver uma coisa. Quem está fora da lei, quem vive fora da lei, isto não lhes importa absolutamente nada, não é? Porque esses tipos nunca quiseram saber. Pá, a Claro. licença de uso de porte de arma. No outro dia, nós, este fim de semana, ou há 2 fins de semana, já não sei quando é que foi, ali na Expo, houve alguém que agarra e tira uma pistola no meio de uma bolsa e aponta aquilo a um empregado de mesa. Essas pessoas não querem saber de lei para nada. Vivem à margem da lei. Agora, nós temos é que ter consciência de uma coisa, que nós, hoje em dia, no mundo em que vivemos, com a complexidade em que estamos, nós podemos ser o canal de transmissão. Certo. Não é? Pronto, e temos de ter cuidado com isso, porque até agora o que tu disseste, e muito bem, não era regulado, não era legislado, não acontecia nada, mas hoje começou a acontecer. Porque eu posso não ter culpa nenhuma daquilo, efetivamente, eu não fiz crime nenhum, mas fui eu o portador. Claro. Epá, e portanto, se eu sou o portador de uma doença que depois vai infectar centenas de pessoas, estamos aqui a virar para a parte médica, não é? Mas imagina, se eu sou o Sim, 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 portador de sim. alguma coisa que vai criar uma disrupção imensa numa empresa que tem milhares de... A gente vemos os empregos, mas os empregos são mais que empregos, são famílias, não é? Claro, claro, Isto no claro. final do dia, tudo se resume Sim, a uma pessoa pessoas, que a leva um vírus famílias, para dentro de uma empresa, vírus certo, físico, não é? É certo. tão grave como uma pessoa como leva um vírus eletrónico, exatamente. Eu Exatamente a acho um bom mesma exemplo. coisa. Acho um bom Percebes? E, exemplo. portanto, isto tem que ser legislado, tem que ser regulado, e as pessoas, os gestores têm que começar a perceber que são responsáveis nisto tudo. Sim, Eu acho que a NIS 2 surgiu muito bem, eu acho que a NIS 2, apesar de ser uma lei, é também ela própria uma maneira de ensinar, pois às outras é sim, pedagógico, entendes? é muito Porque eu pedagógico vejo também, isto acho. como que opá, há um conjunto de empresas que são NIS 2, têm que cumprir. Elas Sim, não vivem sozinhas, têm fornecedores, por norma serão empresas do mesmo tamanho ou menores, não é? Que não estão sempre obrigadas a menores. ir, Normalmente não é? menores, não é? Pronto, No tecido mas eu, empresarial português, menores. sim, menores, mas nessa empresa eu já tenho a obrigação de começar a solicitar aos meus Claro, fornecedores um conjunto, pelo menos, de boas práticas. Posso não solicitar que exatamente. façam exatamente a mesma coisa, mas tenham boas práticas, tenham evidências, não Sim, é? tenham políticas, Tenham tenham coisas a políticas. funcionar, saibam o que é que estão a fazer. Obviamente que sim. E isso é bom para toda a Obviamente que sim. gente, repara, é bom para toda a gente, É bom porque para a cadeia toda. É para bom a para a cadeia cadeia toda, toda. não é? Não é? E tornamos muito mais resilientes, porque há aqui uma coisa que nós não falamos, não é? Esta história do cibercrime às vezes não é só um conjunto de meliantes para ir buscar dinheiro, são também Estados,
não é? Claro, obviamente. Não é? São também A Estados. espionagem industrial é real, não é? A Certo, é espionagem real, industrial é acontece. E real. tem hora de ponta, atenção. A hora de ponta, quando são 9 horas nos Estados Unidos, aumenta o tráfego com a China. Aumentava há relativamente pouco tempo. Não é? Certo? E isto, os tipos da Bitdefender, por exemplo, tem uma coisa que é o Threat Map, eu acho que é Threat Map, em que tu vês aquilo e se vais acompanhando aquilo está mais ou menos em tempo real. E aquilo Ok. registra os ataques que estão a acontecer, onde é que estão a ser originados. Pá, parece quase um jogo de computador, mas tu vês Sim, nas horas de ponta dos países a acontecer mais coisas, ou um ataque da claro. China para os Estados Unidos ou para a Europa, ou da Europa para. Percebes? Portanto, isto não Sim, são sim, sim. só. Né? Isto é real, acontece. E independentemente de serem Estados amigos, mas a espionagem industrial está lá, a espionagem militar está lá, as coisas estão lá a Claro. acontecer, não é? Pá, Não, e tudo o que são áreas críticas, não é? Nós não sim, vivemos sem comunicações hoje em dia, por muito certo, e que. repara, nós vivemos num mundo cada vez mais complexo, cada vez Claro, mais, ligado, cada vez mais ligado, sim, onde cada vez mais quando a borboleta bate as asas do lado de lá, efetivamente cai é um verdade. bacalhau do lado de cá, não é? É Pronto. assim, estamos ligados tecnologicamente, não é? Mas depois, por outro lado, estamos cada vez mais separados por um conjunto de ideologias e diferenças ideológicas que nos separam. E isso é fruto para, às vezes, dar um chega para lá ou assustar, não é? Olha, Sim, eu não sei, não quero falar sobre este tema, mas vou dizê-lo. Quando foi o apagão, ai meu Deus, o apagão, ai foram os espanhóis, ai foi não sei o quê. Né? Eu li um artigo, não sei se foi no LinkedIn, onde é que foi, algures, em que alguém do Centro Nacional de Cibersegurança levantava a hipótese de eventualmente não ter sido um problema técnico. Mas foi no LinkedIn que eu li isto. Não sei, epá, eu peço desculpa se alguém do Centro Nacional de Cibersegurança estiver a ouvir isto. Pá, vejam lá, digam-me onde é que foi. Mas eu acho que foi qualquer coisa assim do género. Portanto, há coisas que acontecem a escalas tão grandes que nós não, não, pá, não podemos pôr de lado uma coisa técnica. Temos que começar a pensar que pode ser algo mais tecnológico. a mim o que me faz mais confusão recentemente, e fruto de estar a trabalhar tanto nesta área, há um phishing. Nós reportamos a essa entidade. Podem ser clientes, podem ser fornecedores. E as pessoas mandam um mail a pedir desculpa. Não, e mandam para os outros. Eu já vi pessoas a mandarem e-mails de phishing para os colegas, a dizer, olha este palhaço, a achar que eu caía nisto. Pá, eu já vi isto. E é uma coisa, olha, uma das coisas que eu chego às empresas quando estamos a dar esses cursos é perguntar quantas das pessoas têm lá a coisinha no Windows Explorer para ver as extensões dos chefes. Quem é que tem? Porque aquilo vem desativado por defeito. Sim, Ok? E 90% das pessoas têm aquilo, continua com aquilo desativo. Portanto, tu claro. recebes um e-mail a dizer fatura.pdf, não é? E depois carregas, e depois a seguir vem o ponto .exe que está desabilitado. Claro. E muitas das pessoas nem lhes apercebe que não vem icon nenhum associado ao fecheiro, entendes? Pois não, pois não. Eu já Nem nos sites as pessoas são apanhadas. sim, Eu fui opa, apanhada muito recentemente. Não fui apanhada, mas tive uma tentativa muito recente que estava muitíssimo bem feita. E depois eu comecei a desconfiar e comecei a desconfiar e comecei a ver precisamente de onde é que era o site, de onde é que era o mail, de onde é que era não sei o quê. E depois eles entraram em contato comigo e eu disse, isto é tudo uma aldrabice. E eles desapareceram imediatamente. Foi olha, impressionante. e falaste na Nova SB, um colega nosso da Nova SB, aqui há uns meses largos, eu recebi um e-mail dele. Eu agora não tenho esse e-mail aqui à minha frente, mas posso recuperar, depois eu mando para tu veres. E o e-mail é uma empresa que faz tecidos para estofos. E eu recebi aquilo no mail da conta que eu tenho na Guiné-Bissau, porque eu tenho aqueles negócios na Guiné-Bissau, como tu sabes, vendemos mobiliário, é uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia. E Hum? eu olho para aquilo, e aquilo, pá, vinha uma fatura, o que era, uma história assim qualquer, e eu olho para aquilo e digo, pá, mas é que o que repara, eu fiquei na dúvida, Pô, mas é, não é é? o primeiro Percebes? ponto, é primeiro a gente tem que Porquê? desligar, Porque eu não é? estava a falar de uma empresa, pá, não era nada anormal eu receber um e-mail de uma empresa que vende estofos ou tecidos para estofos, porque está relacionado com os sofás que eu compro e tenho diferentes fornecedores. Ok. E aquilo fez-me não sei o quê. E aquilo, pá, tudo igual. A assinatura dele estava tudo igual. E vinha o número de telefone dele, inclusivamente. Eu agarrei no telefone, fulano, olha, recebi aqui um e-mail seu, isto é mesmo seu. Para Ricardo, ignora isso. Eu já tive mais de 100 pessoas a ligar-me hoje. Isto era 9 da manhã. Por causa deste e-mail. Esse e-mail é fraude, não é meu. A única diferença era que o endereço dele terminava com um O e o outro não tinha um O. Ok.
Sim, Tu sim, olhavas para essas coisas aquilo, acontecem. tudo, os logotipos da empresa, Estava tudo bem feito, tal e tudo qual. bem feito, tudo bem feito. Pá, e repara, eu tive este cuidado porque andamos todos os dias nesta coisa, não é? Claro, Mas repara, claro. mas mesmo assim, Estamos mais atentos, mas sim, não quer dizer que a exatamente. gente não caia também. Não, vamos cair, um dia vamos cair, porque um dia vamos estar mais deprimidos, vamos estar chateados com alguma Isso, coisa. no meu tema até, às vezes recebes coisas no telemóvel, estás a despachar, não sei o quê, blá, Certo. blá, blá, Estás, ronhonhó, estás e não numa. estás com a mesma atenção que estás a olhar para o ecrã do computador. Lá, quantas vezes já me aconteceu estar a mandar mensagens e a responder e-mails ali à porta de embarque no aeroporto. Isso, portanto, um dia vai correr mal, de certeza absoluta. Sim, sim, sim. Então pronto, vamos ficar por hoje por aqui, ok? E eu gostei muito deste bocadinho, acho que temos Obrigado. matéria para outras conversas. E pronto, e continuem a seguir a Quase Infalível e super obrigada, Ricardo, por teres vindo Não, falar connosco. obrigado eu, Margarida. Muito obrigado.